Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Mais uma vez é motivo de grande alegria poder estar com os amados nessa noite aqui. Que privilégio, queridos, conhecer pessoalmente essa igreja. Pastor Marcelene, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós, queridos, estamos nos sentindo muito abraçados por essa igreja. O pastor praticamente não nos conhecia, já nos cedeu o púlpito pela manhã, agora à noite, a outra vez online com os amados também. Tem nos acolhido muito, assim como os irmãos da igreja pela manhã e agora à noite. Queridos, eu sou o pastor Heber Azaf, sou pastor presbiteriano, para os irmãos que não estavam aqui pela manhã, também sou missionário da APMT, fomos recebidos pela nossa agência missionária, estive com os irmãos mais ou menos um mês atrás de forma online, os que estavam aqui na EBD, hoje pela manhã outros nos ouviram também, falando um pouco sobre o nosso projeto missionário. Nós, queridos, estamos partindo para o Camboja, com a graça do nosso Deus, ao Sudeste Asiático, esperamos que nos próximos 4, 5 meses o Senhor nos leve ao campus por essa sua vontade. Estamos, queridos, aqui em São Paulo com a nossa agência, também estivemos em algumas igrejas também na última semana e agora, pela manhã e à noite, com os amados aqui. Estou com a minha esposa Pietra ali atrás, o nosso pequeno Thomas, de 1 ano e 6 meses, seguindo também para o campo, queridos, com a graça do Senhor, tendo a oportunidade de estar com os amados. Se você conhece a Familiarias nessa igreja, eu sou sobrinho de todos eles. Estivemos ontem e hoje num momento muito especial ali, há um bom tempo, anos que não nos víamos e podemos estar juntos. Todos os areias são irmãos da minha mãe e graças a Deus temos a alegria de fazer parte dessa família preciosa, queridos, que nos tem atendido e recebido muito bem aqui também. Meus amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, livro do profeta Oséias, capítulo 2. Livro do profeta Oséias, capítulo 2. Eu quero ler para os irmãos todo o capítulo, queridos, todo o capítulo 2 do profeta Oséias. É um texto, meus irmãos, que tem falado profundamente ao meu coração ao longo de muitos anos já. É um livro que, para mim, mostra algo tão precioso da parte de Deus para a sua igreja. E eu falo para os irmãos com temor e santo tremor sobre o que vamos ouvir nessa noite, que os nossos corações sejam confrontados pelo Senhor e alimentados pela sua palavra. Nos diz assim, Oséias, capítulo 2. Chamai vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas da lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-las-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração,
e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, e a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Senhor, te bendizemos pela tua palavra, Deus Santo. Te bendizemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, na simples leitura desse texto, ó Deus, que é precioso e mostra o teu amor para com um povo rebelde, cujas mãos se levantam contra o Senhor, ó Deus, mas suas mãos estão estendidas ao nosso encontro, Senhor, não para nos derrubar uma vez por todas, mas para nos levantar em tua presença. Por isso, nessa noite, ó Deus, quebra o coração da tua igreja aqui, quebra os nossos corações, ó Deus, e ao mesmo tempo nos restaura, ao mesmo tempo nos levanta, Senhor, que nós possamos deixar de buscar satisfação naquilo que esse mundo nos oferece, que o Senhor seja o nosso deleite, o nosso prazer. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você gosta de filmes ou de literatura que aponta para os grandes romances da história. Não sei se você é um fã de romances como aqueles escritos por Jane Austen, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, não só pelos livros, mas pelos próprios filmes. E assim como minha esposa, você chora pela 10ª vez que assiste esses mesmos filmes. Eu não sei se você já leu os grandes clássicos da literatura, como Romeu e Julieta, ou Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Eu não sei, querido, se você é daqueles leitores que ama se dedicar e se debruçar sobre livros e se encanta pelas gloriosas histórias. Ou talvez você é cabra macho, assim como eu, nordestino, que não me encanto tanto com essas histórias, mas que olha para enredos de alguns filmes e enredos de alguns livros, e que vejo a beleza através do modo como tantas vezes homens como nós conseguem cativar o nosso coração com palavras bonitas. Queridos, por que nós temos isso em nosso coração? É porque o próprio Deus plantou isso em nós, seres humanos, com uma proposta, meus irmãos, de olhar para uma história muito mais gloriosa e bela, muito mais atraente aos nossos olhos. A história do modo como Ele ama o seu povo, se relaciona com a sua igreja. O modo como nós vemos Oséias é o modo como justamente Deus se relaciona aqui. Deus manda, queridos, que esse homem case-se com uma mulher não que era de boa fama ou reputação. Não era nenhuma das mulheres que nós gostaríamos que nossos filhos se casassem com elas. Não é nenhuma das histórias que você e eu gostaríamos de viver através de um romance perfeito. Mas é uma história da graça de Deus sobre o seu povo. Deixe-me situar os irmãos no contexto desse livro. Oséias, meus irmãos, está cerca de 8 séculos antes do Senhor Jesus Cristo. Ele foi levantado por Deus não a pregar a nação do sul, como muitos profetas, não a Jerusalém, mas ao reino do norte. Aquelas 10 tribos que lá com Jeroboão debandaram para deixar o Senhor e adorar deuses falsos, deuses feitos pelas mãos dos homens. O texto nos mostra, queridos, que Deus levanta esse homem lá nos mesmos tempos de outros profetas, como Amós, tempos em que o povo do Senhor abandonou o Senhor, tempos em que essa mesma nação aqui deixou de servir ao Senhor em Jerusalém, abandonou o culto ao Deus verdadeiro no templo escolhido por Deus para a sua adoração, e eles levantaram altares em vários lugares, em toda a nação de Israel, coisa que o próprio Deus ordenou que eles não fizessem. Eles queimaram incenso aos seus deuses, eles queimaram seus próprios filhos a deuses pagãos e ímpios. Eles se prostituíram com várias nações, a ponto, queridos, do próprio Senhor colocar a idolatria de Israel comparada à prostituição humana.
É por isso, inclusive, que ele chama esse homem a casar-se com uma prostituta. É isso mesmo. Eu sei que para alguns que lê esse livro pela primeira vez, parece um tanto aterrador saber que um homem de Deus pode se casar com uma mulher de tamanha má reputação. Mas é isso que Deus ordena a esse povo, e a esse homem especificamente. Ele casa com uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim, uma mulher cuja fama era de prostituta, uma mulher que ele já sabia que se entregaria à prostituição, mas ele se compromete com essa mulher em fidelidade, se compromete com essa mulher em amor e em total respeito a ela. Ele tem filhos com essa mulher. E embora, queridos, o profeta devote todo o seu coração a ela, nós vemos que o texto nos mostra que ela o tempo inteiro vai em busca de seus amantes, ela não deixa a sua prostituição e é a mesma figura que Deus quer revelar a Israel. É assim que Israel vivia, deixando o Senhor por outros deuses, se prostituindo com deuses de outras nações. Esse profeta, queridos, não é chamado apenas para pregar uma mensagem, ele é a própria mensagem viva. O seu casamento é a própria proclamação contra a apostasia daquele povo. Se você ler o restante do livro, você vai perceber que tamanhas repreensões, e existem pelo menos 4 partes que são colocadas aqui nesse livro inteiro, 14 capítulos. E é interessante como todo o livro, ele aponta para 3 elementos fundamentais. Todos os discursos de Deus ao povo começam sempre com uma apresentação dos motivos de Deus estar irado contra a nação de Israel. Ele apresenta a culpa, os crimes, os pecados daquela nação. Segundo, queridos, ele apresenta a sentença condenatória a isto. Depois de apresentar aquilo que havia sido feito pela nação, Deus declara qual seria a condenação imposta. Mas é aí que vem a reviravolta em todo o livro. Porque apesar de parecer que Deus está apresentando a culpa e a sentença, depois da sentença, Deus sempre manifesta graça e mostra restauração. Que apesar desse povo o tempo inteiro apostatar contra o Senhor, e apesar do próprio Deus discipliná-los com dura repreensão, Ele é o Deus das mãos estendidas, que nunca derruba o seu povo para que ele fique prostrado, mas Ele sempre estende a mão de graça, para que ele seja restaurado pela sua misericórdia. E o que eu acho mais precioso no capítulo 2, meus irmãos, é o modo como as palavras são colocadas aqui. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 3, nós temos um gênero literário no livro que é a prosa. Ele vai narrando fatos nesses 2 capítulos, mas quando nós chegamos ao capítulo 2, ele muda para a poesia. Ele se relaciona com essa mulher através de um poema e parece que os versos vão dançando dentro da poesia hebraica. De um momento de ira de Deus a uma graça do Senhor revelada em justiça e misericórdia. Esse texto, queridos, é encantador ao nosso coração, e eu quero convidar você a estar olhando para ele e ver o modo como Deus, apesar de nós quebrarmos a aliança o tempo inteiro, como Deus fiel nos sustenta pela nossa mão e nos mantém na aliança pela sua graça. É o nosso tema dessa noite, infiéis em aliança com Deus fiel. Meus irmãos, mas qual é a nossa condição diante da aliança com o Senhor? O que é que esse texto que nós lemos acaba de mostrar a nós? Em primeiro lugar, queridos, nós somos incapazes de cumprir a nossa parte na aliança. Volte comigo ao verso de número 2 do texto. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Se você olhar para esse verso, querido, a repreensão que o Senhor faz através dessa mulher de Oséias é algo muito explícito aqui, inclusive a linguagem que o profeta usa. Não é nenhuma linguagem que tenta encobrir ou mostrar o pecado como algo mais velado ou escondido. É interessante que as palavras usadas, inclusive bem atenuadas em nossa língua portuguesa, para que não seja escandalosa, são muito explícitas, mostrando quão grande era a prostituição dessa mulher. Agora, veja que imagem terrível é colocada nesse verso 2. Ele chama no verso 1, um dos filhos, chamado meu povo agora, ou não meu povo, e sua irmã desfavorecida, a repreender a vossa mãe. Veja, ele diz, repreendei, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. É como se a prostituição daquela mulher se tornasse tão explícita, como se o coração dela estivesse tão entregue à sua prostituição e à imoralidade, que a única solução que o profeta tem, queridos, é chamar os seus filhos a olhar para a situação da própria mãe, dizer, vejam a que ponto a mãe de vocês chegou. Imagine que coisa terrível um pai chamar suas crianças a ver
isso aqui, mas é justamente a proposta do profeta. E ele não apenas chama aquelas crianças, meus irmãos, mas quando ele diz que iria afastar essa mulher das suas prostituições, ou para que ela afastasse isso, e a ideia de repreendê-la, segundo João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que não é simplesmente um convite à repreensão, mas é um convite ao divórcio. É como se o texto estivesse apontando aqui para o convite a reunião judicial com essa mulher. E quem seriam as testemunhas, meus irmãos, para que o divórcio pudesse acontecer? Os próprios filhos dessa mulher. Eles foram testemunhas oculares da malignidade da sua própria mãe. E ele está dizendo aqui, vinde, vejam, para que nós possamos repreendê-la e para que ela seja, uma vez por todas, afastada dos seus vícios malignos. Interessante a expressão que ele vai dizer, para que afaste a sua prostituição de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Aqui, querido, segundo a maioria dos comentaristas, é uma imagem que ele tenta pintar dessa mulher, assim como as prostitutas, que usavam decotes claramente atrativos aos homens, que colocavam cosméticos e itens entre seus seios para atrair os homens que passavam. É uma mulher indecorosa, é uma mulher que, apesar de ter um marido em sua casa, um homem que a respeitava e amava, ela se entrega de todos os modos a todo tipo de prostituição. O verso 3 continua, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. É interessante que há aqui, meus irmãos, um contraste muito claro entre os versículos desse texto. Porque ao mesmo tempo que parece que esse homem quer entregar uma carta de divórcio, e a própria lei dava a ele o direito de fazer isso, ao mesmo tempo parece haver uma esperança no coração do profeta, porque ele diz para que ela seja repreendida e afaste a sua prostituição, e ela não seja despida, veja, e seja colocada como no dia em que nasceu. O que é que isso aponta, queridos? Alguns versos mais à frente, essa comparação que é feita entre a mulher de Oséias e a nação de Israel, aponta para a ideia clara da nação ser despida, ou dessa mulher ser totalmente envergonhada diante dos homens, para que os seus próprios amantes vissem a sua nudez e as suas vergonhas e tivessem nojo dela. É a mesma ideia colocada aqui aos ídolos. O Senhor deixaria a nação de Israel despida, o Senhor iria tirar toda a segurança dessa nação, para que os próprios ídolos com os quais ela se prostituiu pudessem ver que eles não podiam livrar essa nação das suas mãos ou da mão do Senhor. E veja o verso 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. E isso aqui começa a progredir ainda mais terrivelmente. Porque observe que não apenas o texto fala sobre a própria mulher ser abandonada, mas ele convida os filhos a se colocar contra a sua mãe. E ao mesmo tempo ele diz que não reconheceria seus filhos por causa da prostituição dessa mulher. A devassidão dela é tão clara, meus irmãos, que é como se um homem colocasse em xeque, ou colocasse em dúvidas, a própria idoneidade das suas palavras, das palavras daquela mulher, para afirmar ou não se aqueles filhos eram filhos dele ou filhos de outros homens. E o que o Senhor está dizendo aqui é que ele iria rejeitar essa mulher, e não apenas ela, mas os seus próprios filhos, por causa dessa prostituição. E isso apontava para a nação de Israel, para os próprios filhos de Israel, de modo que assim como a nação se prostituiu com outros deuses, o Senhor rejeitaria os filhos de Israel, como se não fossem seus filhos. O Senhor está tirando os filhos de dentro do pacto, de dentro da aliança, por causa dessa cobiça miserável dessa mulher em apartar-se do Senhor por outros deuses. E o verso 5 continua, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Veja como progride a idolatria dela. Não é apenas o fato dela deixar o Senhor, da nação deixar o Senhor para adorar outros deuses. Não é apenas o fato da mulher de Oséias deixar o seu marido para ir em busca de outros homens. Mas veja o que ele vai dizer aqui. Que essa mulher olha para os seus amantes e ela diz, eu vou em busca deles porque o meu óleo, a minha prata, o meu ouro, as minhas riquezas, o meu sustento não vem do meu marido, vem desses amantes. Eles é quem me dão o meu pão e a minha água. E qual é a repreensão aqui, queridos? A repreensão não é contra uma mulher qualquer, mas é contra uma mulher que tem tudo dentro da sua casa. Uma mulher que é amada pelo seu marido, que recebe a provisão do seu lar, o sustento necessário e muito mais que necessário, inclusive joias, adornos dados pelo próprio marido, que
tem o calor dos seus filhos, que tem o amor da sua casa, mas o que ela faz? Ela está insatisfeita e ela precisa de outros homens, e ela procura em outros homens aquilo que o Senhor já dava, aquilo que o próprio marido já lhe entregava. Ela usa as próprias joias e adornos, não para agradar ao seu próprio marido, mas para prostituir-se com outros homens. O Senhor está mostrando aqui claramente aquilo que acontece com a nação de Israel. Veja, Ele vai dizer o óleo, o vinho, o azeite, o pão. O que é que isso aponta, queridos? Se você estuda o contexto do profeta Oséias, você perceberá claramente aqui que é uma referência à busca de Israel adorar Baal, que era o Deus adorado naquela região, nas regiões ao redor de Israel. Baal era o Deus da prosperidade. Baal era o Deus do trigo, do vinho. Baal era o Deus da chuva. Baal era o Deus nos quais os seus adoradores se confiavam, pensando que ele daria o seu sustento. O que eles fazem? Eles olham para Baal, sabendo que é Deus que lhes dá uma terra que mana leite e mel, que Deus é o seu provedor, o seu sustentador, que o próprio Deus lhes prometeu isso lá na aliança do Sinai, que seria o seu Deus e daria o sustento ao seu tempo. Mas o que eles fazem, meus irmãos? Eles estão insatisfeitos com o sustento que o Senhor lhes dá. Eles são insatisfeitos com aquilo que Ele lhes traz. E o que é idolatria nesse texto aqui? A idolatria não se constitui no fato simples de substituir Deus por outros deuses. Não é apenas trocar o Senhor por ídolos, mas é buscar nos ídolos aquilo que já se tem no Senhor em abundância. É buscar satisfação em outros lugares, em outros deuses, naquilo que o Senhor já havia prometido. É pegar aquilo que é lícito, meus irmãos, muitas vezes, e substituir pelo Senhor e Deus as nossas vidas. É isso que Israel faz. E é nisso que o Senhor está irado contra essa nação. Não apenas trocaram o Senhor, mas buscaram em outros aquilo que Deus lhes dava como seu marido. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a figura dessa mulher indo em busca de outros homens, deixando o calor da sua casa, e nós olhamos tantas vezes para essa nação de Israel e nós pensamos, como esse povo de Israel era pecaminoso e como Deus era misericordioso para com eles. Mas você já notou como nós fazemos a mesma coisa em nossos dias, queridos? Você já notou como o coração de todos os homens, desde os tempos de Israel e toda a igreja, mesmo no Novo Testamento até nós, tem a mesma cobiça de deixar o Senhor por deuses feitos por homens? Você pode dizer, mas nós não adoramos deuses feitos de imagens. Nós não adoramos deuses feitos pelas mãos dos homens. Mas eu olho para a geração dos nossos dias, queridos, que tem na verdade não deuses externos, mas deuses do próprio coração, que tem a mesma tendência desse Israel de 3.000 anos atrás, de buscar longe do Senhor esse mesmo amor e graça que já provém dele. E como já disse um servo do Senhor no passado, um ídolo no coração, queridos, é tão ofensivo a Deus como um ídolo na mão. Como nós fazemos a mesma coisa? Como os nossos corações se envolvem com aquilo que é atrativo, que pode nos dar algum tipo de segurança nesse mundo? Como nós buscamos naquilo que o Senhor mesmo nos dá e nós fazemos com aquilo que Deus mesmo nos traz como graça dele, objetos do nosso culto, não elementos ilícitos, não elementos claros de idolatria, mas elementos que são frutos da própria graça de Deus. E assim como essa mulher que recebe do seu marido o sustento e usa o seu sustento para levantar-se contra o próprio esposo, nós usamos aquilo que Deus nos dá como objeto do nosso culto, da nossa adoração. Nós transformamos os nossos filhos em elementos de culto. Nós transformamos o nosso marido, a nossa esposa, naquilo que é o mais precioso da nossa alma. Nós transformamos o nosso trabalho, o nosso sustento diário, como elemento materialista, assim como Israel, que buscava o sustento, que buscava mais do que a Deus, mas buscava aquilo que esse Deus podia lhes entregar. E nós muitas vezes somos materialistas naquilo que nós temos, queridos. E os deuses são as seguranças externas do nosso próprio coração. E abraçamos o materialismo dos nossos dias. Homens que vivem como se não houvesse um Deus, mas as coisas palpáveis são deuses da nossa própria história, e nós mesmos nos tornamos nossos próprios deuses. Quando assim como Israel, temos o nosso próprio sustento vindo das nossas próprias mãos, e nós pensamos que o nosso braço é aquilo que conquista, é aquilo que nós temos, quando Deus é o nosso provedor, e por causa disso nós nos tornamos senhores e deuses da nossa própria vida, o nosso coração é profundamente idólatra. Não olhe para Israel e olhe para esse povo aqui desprezando, porque eles são mais pecadores do que o seu próprio coração, a sua alma, querido. Quão desesperado é o nosso coração em pecados, quão corrupto é o nosso coração
como entregue a todo tipo de idolatria e pecado é a nossa própria alma. O tempo inteiro nós procuramos, os nossos olhos estão insatisfeitos em não ter o Senhor como aquilo que é o bem mais precioso das nossas almas. E nós colocamos outras coisas que substituem o Senhor, e nós acordamos e dormimos, e o Senhor não é aquilo que é mais precioso para o nosso coração, não é o tesouro de maior valor para os nossos corações, queridos. Nós temos idolatria em nossas almas, não porque temos substituído a Deus por deuses externos, mas porque temos buscado em outros lugares a satisfação e o prazer que só vem do Senhor. Nós temos em Cristo todo o bem, queridos. Nós temos toda a paz que emana do Filho de Deus, mas onde nós queremos a paz e a alegria e a satisfação da nossa própria alma? Em coisas passageiras e pequenas, em seguranças que são falíveis. O nosso coração deseja desesperadamente essas coisas. É por isso que quando nós olhamos para a igreja brasileira, meus irmãos, olhamos para a nossa geração, e a geração de crentes cada vez mais nominais, crentes que têm deixado a lei do Senhor e o amor pelo Senhor, e abraçado todo tipo de nominalismo cristão, que se reúne dominicalmente como se fossem cristãos genuínos, mas que vivem uma vida de distância desse Deus, amando o seu próprio ego, o seu próprio coração, em uma busca idólatra por prazer e alegria em coisas pequenas. Nós temos visto como a igreja brasileira, assim como Israel, tem sido envergonhada e envergonhado o nome do Senhor. Quanta imoralidade no meio da igreja, queridos. Quantos jovens que vivem uma vida aparentemente piedosa aos olhos da igreja de Cristo, mas fora dela se entregam a toda devassidão. E quando eu olho para cidades cada vez maiores, como a dos irmãos aqui, eu vejo que cada vez mais essa imoralidade, o pecado tem adentrado as nossas igrejas, porque o mundo tem abraçado os nossos crentes, os nossos jovens, como se tudo isso fosse o coração de alguém que não tem que prestar contas diante de um Deus eterno, justo e santo. Crentes que não têm mais nenhum tipo de temor ao Senhor, uma nação assim como Israel, que pela idolatria abandona todo o padrão da justiça e santidade. Porque, meus irmãos, se não há um Deus que é o nosso padrão de santidade e firmeza, se não há um Deus que é o padrão de um caráter perfeito, não há por que ter um coração ou uma busca moral nesse mundo, não há nada disso mais. Sem o Senhor não sobra nada, a não ser devassidão, pecado e toda sorte de impiedade contra esse Deus. O reflexo dessa igreja no Brasil, meus irmãos, o reflexo das nossas igrejas, os escândalos no meio do povo de Deus no Brasil, são frutos de um povo que abraçou todo tipo de deuses, menos o coração no Senhor. É assim o meu coração, é assim o seu coração. Todas as vezes que eu olho para a minha própria alma, eu percebo, querido, como tantas vezes eu estou em comunhão com o Senhor e eu busco a Ele como o meu Deus, mas basta uma pequena coisa, e os meus olhos já procuram satisfação em outras coisas. Eu não sei se você é menos pecador do que eu, mas essa é a nossa natureza. Os nossos deuses são imperceptíveis, os nossos ídolos nem precisam ter nome, eles só precisam atrair os nossos olhos. Os nossos corações abandonam esse Deus. Nós somos incapazes de cumprir essa parte na aliança. Assim como Israel colocado numa aliança perfeita com um Deus santo, mas totalmente indisposta e adversa a todo bem, assim é a sua alma, desesperadamente corrupta. Querido, você é um pecador por natureza. Você peca porque o seu coração rejeita tudo aquilo que vem do Senhor. É assim que nós somos. E por causa disso, em segundo lugar, meus irmãos, por causa dessa nossa natureza pecaminosa e idólatra, nós somos dignos dos castigos da aliança. Veja comigo o verso 6 em diante. Tornou ela a conceber, verso 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, assim contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque é melhor me ir então do que agora. Se você notar esses versos, você perceberá aquilo que Deus começa a fazer para repreender essa mulher. Primeira coisa que ela faz, queridos, que Ele faz sobre elas é colocá-los em angústias e aflição. Perceba que Ele vai dizer que iria cercar o seu caminho com espinhos, colocar sobre elas algo que impedisse essa mulher de ir em busca de seus amantes. Ele faria um muro contra ela.
Ele iria cercar o caminho, as veredas pelas quais aquela mulher andava buscando seus amantes. E aquilo se tornaria tão dificultoso que não conseguiria achar os caminhos para onde ela ia buscando a sua idolatria. Ele coloca essa mulher em angústias, ele vai dizer para que lhe falte o trigo e o vinho, e ela perceba que é de mim que vem todo o sustento. Ela iria passar necessidade, até mesmo fome, queridos. Ela chegaria em uma situação de desespero por não encontrar os seus amantes. Ele tiraria de sobre ela as suas bênçãos. Se você estudar um pouco do contexto, perceberá que o modo como Osés descreve de modo poético esses versos é a mesma coisa que acontece nas próprias promessas de Deus, a repreensão lá em Deuteronômio. Você lembra? Que Deus diz que se eles obedecessem à sua lei, ao seu mandamento e à sua instrução, o Senhor abençoaria o seu andar, o seu deitar, abençoaria a sua casa, o seu campo. Mas o texto descreve uma série de maldições que viriam à nação de Israel. Toda sorte de maldições levantadas contra esse povo, se eles descumprissem, quebrassem as leis e os mandamentos. O que Deus está trazendo aqui, queridos, é justamente os castigos da aliança. Porque eles quebraram o pacto, porque eles quebraram a aliança que eles tinham com esse Deus, eles agora vão receber aquilo que o próprio Deus lhes prometeu. E a primeira coisa que ele faz é tirar de entre elas a possibilidade de encontrar o sustento nesses deuses. Aqui, meus irmãos, é mais uma outra figura de linguagem para referir-se a Israel. Lembra dos tempos do profeta Elias? Você lembra quando o Senhor faz com que 3 anos e meio não chova sobre a terra, mesmo com todos os rituais malignos de Jezabel para que Baal mandasse chuva? É a mesma coisa que Deus está fazendo aqui através do profeta Oséias. Ele está fazendo com que Israel perceba, em dificuldades, em aflições, em secas, na mão de Deus sobre aquela nação, que se não vindo do Senhor as bênçãos, de modo algum viria dos seus outros ídolos também. Agora continue comigo. Veja agora o que diz o verso de número 9. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Ele continua dizendo isso. Ele continua mostrando que ele iria fazer com que nenhum dos deuses pudesse livrar a Israel das mãos do Senhor. Que não era contra um Deus qualquer, mas o verdadeiro e único Deus de Israel. E por mais que eles buscassem socorros, e o texto vai nos dizer que eles buscaram primeiro socorros nos deuses, e os deuses não puderam socorrê-los. Depois eles foram ao Egito, depois foram à Assíria, buscando nos homens o socorro, e ele vai dizer aqui: eu descobrirei as suas vergonhas aos olhos de todos aqueles que eles buscaram socorro, para que eles vejam a miséria que elas se encontram, para que eles se envergonhem dela, porque ninguém livrará esse povo das minhas mãos. Que dura coisa, meus irmãos, é cair nas mãos de um Deus irado. E é nas mãos desse Deus irado que Israel cai. E perceba que ele vai dizer no verso subsequente, verso de número 11. Farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas da lua nova, os seus sábados, todas as suas solenidades. Primeiro ele tira todo o prazer e as bênçãos que ele tem sobre eles. Ele tira o sustento, ele coloca esse povo em dificuldades, espinhos e aflições, e agora o que ele faz, irmãos? Ele tira a alegria. Lembra das festas? Lembra das festas da lua nova, dos sábados? Israel foi chamado por Deus para ser uma nação alegre, uma nação feliz, uma nação de muita alegria, música, danças na presença do Senhor. O arraial se colocava em alegria e júbilo para as próprias festas que Deus havia instituído, meus irmãos. Mas perceba que ele diz: eu mesmo farei cessar as suas festas, os seus sábados, toda a sua alegria. Mas por que Deus tira a própria adoração? Por que Deus tira aquilo mesmo que ele colocou para a alegria do seu próprio povo, para adorá-lo como Deus? É porque eles misturaram a adoração ao Senhor, a adoração a outros deuses. O sincretismo é o motivo disso, irmãos. Não é um culto puro, não é um culto verdadeiro. E o Deus da Escritura mostra que ou ele é adorado do modo como ele prescreve a sua adoração, ou o culto é o culto que ele revela em sua palavra, ou ele prefere não ser adorado, a ser adorado como um culto hipócrita, mentiroso, um culto que entregue a todo tipo de mentiras. Ele tira a alegria desse povo. É isso que o pecado faz, meus irmãos. O pecado promete para esses homens prosperidade, riqueza e alegria, mas o que ele faz? Ele entrega uma face de morte, uma face terrível. Ele rouba a alegria do coração dos crentes.
E ele continua no verso 12, dizendo: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-las-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias. E andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Agora é uma palavra direta à nação de Israel. Até o verso anterior ele colocou algo muito similar à própria mulher de Oséias como aquela que seria castigada, mas agora ele se dirige à própria nação. O que é que ele fará à terra de Israel? Ele diz: eu farei dela um bosque. A terra será contaminada de tal modo que os homens serão extintos da terra. Aqui, queridos, há uma repreensão que se dirige justamente à Assíria, a nação que se levantaria contra o reino do norte, que os levaria cativos anos depois, que os espalharia de toda a face da terra, e a nação de Israel ficaria deserta a tal ponto que bestas feras do campo, animais selvagens, dormiriam nas cidades do povo de Israel, para mostrar que Deus é o Deus de santidade e justiça, que se levanta contra a sua própria nação, quando quebram a sua lei e os seus mandamentos. O Senhor está mostrando aqui o que faria. Ele diz: por causa do dia dos Baalins. Alguns dizem são variações do próprio termo de Baal, deuses pequenos como pequenos Baals. Ele diz: nos quais lhes queimou incenso, se adornou com as suas joias. Ele coloca aquela figura de Israel muito bela, atraente aos olhos dos seus amantes, mas digno da ira e da repreensão do Senhor. Meus irmãos, quando o povo de Deus transgride a sua lei, quando esse povo quebra a aliança, quando esse povo quebra e descumpre aquilo que o próprio Deus coloca sobre eles, meus irmãos, o que é que ele faz? O próprio Deus a entrega à situação de miséria. É isso que aconteceria a essa mulher, se você ler um pouco, capítulo 3, por exemplo, do profeta Oséias. Quando essa mulher chegasse à situação de não ter mais o seu marido, de nem ter mais os seus amantes, já velha, como uma mulher que não poderia mais entregar o seu corpo aos homens e receber algo em troca disso, ela chegaria ao fundo do poço, à sarjeta da vida humana. A sua situação seria tão deplorável, e a proposta para ela era olhar e dizer: como eu tinha tudo na casa do meu marido, e eu estou aqui, nessa situação, por causa da insatisfação do meu coração. É a mesma coisa que acontece com um filho pródigo, lembram? A proposta do Senhor para essa mulher, queridos, em repreendê-la ferozmente, é assim como a daquele jovem, que depois de gastar todos os seus bens, gastar tudo o que tinha com mulheres e prazeres, ele olha para as alfarrobas dos porcos, ele deseja aquilo que ele tem, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passo fome. Mas note bem, você percebeu que toda a repreensão do Senhor, apesar de estar tão irado contra esse povo, não é para abandonar essa mulher uma vez por todas, não é para deixar a nação de Israel uma vez por todas prostrada, queridos. Até na repreensão Deus mostra graça, porque a proposta do Senhor a esse povo é fazer com que eles olhassem para a situação em que eles se encontravam, toda a disciplina de Deus, todo o peso da mão do Senhor, e eles lembrassem dos tempos em que serviam a Deus, tinham pão com fartura, na casa de um Deus misericordioso e bondoso. É assim também, queridos, que Deus coloca sobre nós a sua repreensão. É assim também que Deus age sobre nós, a sua igreja, é assim que Deus age sobre o seu povo em nossos dias, queridos. Deus é o Deus da justiça. Deus é o Deus que nos inclui no seu pacto, na sua aliança por graça e misericórdia. E se você está aqui nessa noite porque você foi colocado nesse povo pela mão bondosa de Deus, mas eu sei que o meu coração e o seu coração têm dentes a cair, queridos, muitas e muitas vezes são disciplinados pelo Senhor, e nós precisamos ser, porque somos filhos desse Deus bondoso. E por causa de tudo isso, queridos, nós somos dignos de todos os castigos que essa aliança coloca sobre nós. Em todos os tempos nós somos dignos de tudo aquilo, e todas as maldições do pacto, todas as maldições da aliança por causa da nossa transgressão e pecado. Nós somos dignos, segundo a nossa própria confissão de fé, queridos, de todas as maldições contidas na aliança que foi colocada por Deus ali no Êxodo, justamente por causa dessa transgressão da lei. Deus é o Deus que se levanta contra o seu povo por causa da nossa própria rebeldia. E muitas vezes a igreja de Deus em nossos tempos
vive debaixo da disciplina do Senhor e pensa que não há nada acontecendo, como se seus olhos estivessem cegos, como se não houvesse nada aparente acontecendo ao nosso redor, mas debaixo da dura mão de Deus disciplinando o seu povo. E é assim que Deus faz, queridos. O Senhor traz sobre a sua igreja dificuldades, aflições, temores, medos, como prova da sua mão disciplinadora, como prova da sua mão amorosa. Ele coloca-nos assim como essa mulher diante de espinhos. Durante algum tempo Ele permite que nosso coração vá em busca dos nossos amantes. Ele permite que nós possamos ir um pouco mais, queridos, e essa também faz parte da disciplina de Deus. Deus nos disciplina, não nos impedindo de ir em busca daquilo que agrada o nosso coração, mas muitas vezes Deus nos disciplina, permitindo que possamos ir um pouco mais longe, para depois nos deixar em aflição e angústia, para que nós possamos perceber a sua mão corrigindo o nosso coração e a nossa própria alma. Olhe para a igreja do Senhor no mundo, lugares em que a igreja de Cristo já foi fervorosa, uma igreja enviadora de missionários, uma igreja que serviu a Deus, igrejas hoje de portas fechadas, queridos, mas sem fervor espiritual verdadeiro, porque assim como a nação de Israel, queridos, ele prefere um culto simples e puro, do que um culto cheio de parafernálias, como nós temos visto em nossos dias, mas que desagrada a Deus, porque não é o culto que o Senhor prescreveu em sua palavra, e Ele tem removido o candeeiro, tem fechado portas de lugares que antes serviam ao Senhor, como prova de uma mão zelosa pelo seu povo espalhado pela terra. Lembra da pandemia, queridos? Nossos templos fechados, nosso culto impedido de ser colocado diante do Senhor. O que era aquilo, queridos? Era a simples vontade do acaso? Era um Deus que no meio de todo aquele caos disciplinava o seu povo, que muitas vezes não via a alegria e o prazer, a satisfação nesse culto, no verdadeiro amor a Deus, no dia do Senhor, na adoração pura e genuína ao Cristo, mas que assim como temos visto em nossa geração, igrejas que colocam o culto ao Senhor com a mistura de tudo aquilo que desagrada e desonra o nome desse Deus, e Ele prefere fechar as portas de lugares que antes diziam temê-lo, do que ter um culto que desonra o seu nome nesse mundo. Talvez você, como crente nessa noite, querido, está aqui debaixo de severa disciplina da mão do Senhor. Você está passando angústias profundas na sua alma. Você está em severa disciplina, em severa angústia, e você não sabe qual é a razão disso. Você tem acumulado pecados em seu coração. Você tem acumulado objetos de culto, de idolatria, e a mão do Senhor está privando a sua alma de buscar esses amantes, essa mesma satisfação. Aquilo que dava outrora prazer para a sua alma, hoje não produz mais nenhum efeito de alegria, nem satisfação momentânea. Pelo contrário, talvez depressões terríveis, angústias tenebrosas. Não pense que toda essa angústia é fruto de simples acaso, mas olhe para um Deus que repreende o seu coração e a sua alma. Sim, nós podemos passar como crentes por aflições que são simples atos da providência de Deus, irmãos, mas muitas vezes é da disciplina, e nós estamos cegos a isso, e não somos corrigidos, porque o nosso coração permanece em dureza. Não chega ao coração e ao momento dessa mulher, de só olhar para o Senhor no momento em que a sua aflição não tem mais volta. Mas o Senhor nos chama à disciplina, para que possamos lembrar da fartura que nós tínhamos na mesa do Senhor. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, apesar de nós sermos incapazes de cumprir a nossa parte na aliança, apesar de sermos incapazes de fazer aquilo que Deus ordena em sua palavra e sermos dignos dos castigos que sobrevêm sobre nós por causa da quebra desse pacto. Em terceiro lugar, nós somos mantidos na aliança pela fidelidade de Deus. É um Deus fiel que nos mantém no pacto. Volte comigo ao verso 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Você notou aqui, queridos, como o texto nos mostra agora uma reviravolta no texto? Eu sei que na nossa versão, Revista Atualizada, nós temos um portanto aqui, mas aqui é uma conjunção adversativa que muda todo um contraste do texto.
Enquanto antes Deus parece como um Deus que iria derramar ira, justiça, castigo e condenação sobre eles, a partir desse momento Deus faz uma transformação no seu discurso. O poema agora faz um jogo de palavras que vai trazer uma restauração a tudo aquilo que ele havia colocado como juízo. E ele diz: eu levarei essa mulher ao deserto, lhe falarei ao coração. O que ele está fazendo, queridos? A figura aqui de falar ao coração dela, não é uma simples figura, mas é o coração de um noivo. Eu não sei quantos estão solteiros aqui, nessa fase, partindo para um casamento, que chega ao coração da moça com palavras bonitas, que quer atrair o seu coração com palavras agradáveis, não é, Ian? Que quer atrair o seu coração com palavras que sejam palpáveis aos olhos, que quer conquistá-la. Nós fazemos isso. Faz parte do instinto masculino buscar as nossas esposas desse modo. E é assim que Deus se busca relacionar-se com essa mulher outra vez. É que apesar de tanta prostituição, é que apesar de tanta apostasia, sabe o que ele faz, queridos? Ele diz: eu levarei para o deserto, para um lugar solitário, como se em uma lua de mel pudesse querer conquistá-la, sendo que deveria ser ela que deveria conquistar o seu marido outra vez, mas apesar dos pecados é ele que vai em busca dela, e é ele que lhe atrai. E Gerhard van Groningen, queridos, um autor, teólogo bíblico, diz que Deus está aqui refazendo o Êxodo. Veja, ele vai dizer: eu levarei ao deserto, eu ali darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança, como no dia que subiu do Egito. Lembra as figuras do Egito, o deserto, o vale de Acor? O que era o vale de Acor, queridos? Não sei se você lembra, depois de Jericó, quando um homem chamado Acã, que não deveria tomar uma capa babilônica e alguns objetos preciosos, ele esconde debaixo da sua capa e da sua tenda, e Deus mostra quem havia tomado as coisas que deveriam ser impuras para Jericó ali, e Acã é morto. Diz que se levanta no vale de Acor um pedregulho sobre a casa, os filhos, a família de Acã, e a palavra Acor ali aponta para o vale da desgraça. A porta de Israel entrando na terra prometida, a porta da terra não era uma porta que lembrava esperança, meus irmãos, era a porta que lembrava a desgraça de um povo que já entrou na terra pecando e transgredindo a lei de Deus. Mas note que ele vai dizer aqui: eu levarei para o deserto, e eu transformarei o vale de Acor em quê? Em porta de esperança. Deus está refazendo o Êxodo, refazendo o dia em que no Sinai, assim como ouvimos pela manhã, Ele está se casando com o povo, Ele está assumindo um compromisso através da lei, da aliança. E o que Ele está fazendo nesse verso, meus irmãos? Ele está fazendo com que a nova entrada de Israel na terra seja muito mais gloriosa e santa do que a primeira. A primeira entrada foi marcada por pecado, a segunda é marcada por graça e misericórdia da parte de Deus. E ele continua dizendo agora no verso de número 16: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Se você observar um pouco os versos anteriores, queridos, você vai perceber que o texto vai dizer que eles andaram, como diz o verso 13, atrás de outros deuses. Ele vai dizer: de mim se esqueceu, diz o Senhor. Era um jogo de palavras, esquecer e lembrar. No verso 13 ele diz que eles esqueceram do Senhor e se lembraram de outros deuses. Mas no dia em que o Senhor falasse ao coração dela, no dia em que o Senhor restaurar a nação de Israel, seria o contrário. Eles se esqueceriam dos nomes dos deuses, de Baal e dos Baalins. Eles nem se lembrariam mais dos nomes deles. Eles não chamariam mais Baal de meu marido, mas o Senhor seria o único esposo do seu povo, o único marido, o único noivo dessa igreja. É como se o verso de número 16, irmãos, o verso de número 17 também, fosse um contraste ao verso 13, e é aqui um paralelismo que mostra a transformação dessa mulher. E veja o que diz o verso 18: naqueles dias farei aliança, ou dela aliança, com as bestas feras do campo, com as aves dos céus, com as bestas feras do campo, com os répteis. Tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Lembra que o verso 12 vai dizer que o Senhor iria colocar bestas feras, e iria fazer com que a nação fosse devastada, e animais selvagens entrassem na terra. Agora ele diz que faria uma aliança com os animais da terra, uma aliança com os répteis, uma aliança com as aves. Elas se retirariam da nação,
aquela nação que fora devastada viveria em paz outra vez. Palmer Robertson, meus irmãos, outro teólogo bíblico, ele diz que as expressões colocadas, répteis, aves, tudo isso, não é apenas uma referência ao verso 12, é uma referência lá à criação. Lembra quando Deus faz toda a terra com répteis, aves, animais, e Ele coloca sob o governo do homem? Lembra da maldição que Deus traz sobre toda a criação por causa do pecado, lá em Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa. A criação que outrora submetia, agora se coloca em rebeldia contra esse Deus. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Não é uma promessa apenas para um Israel étnico, para uma terra perdida no meio da Palestina. Deus promete restaurar a própria criação, que se levantava contra o homem, que estava amaldiçoada pelo pecado. Em graça e misericórdia, é a promessa feita. E ele continua dizendo, versos finais agora, verso de número 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Sabe o que é isso? É um casamento restaurado, irmãos. É um casamento que era desfeito. O texto começa a dizer, repreendam vossa mãe. Ele convida os próprios filhos a uma audiência judicial contra a própria mulher para o divórcio. Mas o que ele promete a ela agora? Desposar em fidelidade. Ela iria ser curada uma vez por todas de todo o desejo maligno do seu coração. Ela estaria uma vez por todas com seu marido e seria fiel até o fim. Ele diz, conhecerás ao Senhor. Interessante que todo o livro de Oséias apresenta esses mesmos termos. Conhecer a Deus, buscar progredir no conhecimento de Deus. Era assim que eles iriam ter a Deus verdadeiramente. Como o marido conhece a sua noiva, como a noiva conhece o seu marido. Deus está aqui trazendo restauração para esse casamento. E ele termina dizendo, naquele dia, verso 21, serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Aqui essa ideia de ser obsequioso, sei que é uma palavra mais difícil da língua portuguesa, meus irmãos, mas é a ideia do Senhor como sendo aquele que derramaria as suas bênçãos sobre os céus. Os céus derramariam as suas bênçãos sobre a terra derramaria bênçãos com trigo, vinho, óleo, a Jezreel. Se você estuda quem é Jezreel, é um dos filhos de Oséias. É o filho que apontaria para a desgraça, para a guerra, para a espada que viria contra aquela nação. Mas agora não mais. Depois da restauração, o filho que não era considerado como filho, com dúvidas, é colocado agora em graça. Ele traria bênção sobre ele. E o final diz, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, era outro filho, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Os filhos não considerados filhos, são povo e misericórdia. Isso é ou não é muita graça, meus irmãos? Isso é ou não é muita misericórdia da parte do Senhor sobre esse povo? E é isso que Ele faz. Se você ler o capítulo 3, perceberá que depois que essa mulher chega ao momento final da sua vida, quando não há mais esperança para o seu coração, quando nenhum homem mais quer em seus braços, diz o texto que ele a encontra no mercado sendo vendida como uma prostituta, como escrava, para ser levada para casa para algum serviço para o qual ela pudesse servir ainda. E o que ele faz? O texto nos diz que ele compra a própria esposa, ele paga um preço por ela, ele traz misericórdia sobre aquela que deixou o seu lar. É assim, meus irmãos, que Deus faz conosco. É assim que Deus manifesta graça sobre você e eu que estamos aqui nessa noite. É assim que Deus se manifesta sobre eu e você que somos incapazes de cumprir a nossa parte na aliança, totalmente dignos dos seus castigos. Foi isso que Ele fez conosco por meio do Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Olhe para Cristo. Olhe para a obra dEle em nosso lugar. Ele foi o preço pago pela sua igreja, para que ela pudesse outra vez ser reconquistada pela graça desse Deus. Cristo é aquele que se coloca debaixo de toda a ira e maldição da lei, meus irmãos. Sabe por que você e eu não somos consumidos pela ira de Deus?
Sabe por que você e eu não somos consumidos pela ira de um Deus que deveria nos fulminar e consumir, nos condenar eternamente e ao castigo eterno longe da sua presença? Porque alguém foi colocado debaixo da aliança. Lembra de Abraão, quando ele parte os animais no meio, quando o fogo passa entre os pedaços. Não Abraão, mas somente Deus passa no meio daqueles pedaços, estabelecendo uma aliança. A mesma coisa deveria acontecer com aqueles que estavam no pacto, serem cortados como aqueles animais, se descumprissem a aliança do Senhor. Era a nossa condição diante da nossa aliança com Deus, incapazes, dignos disso. O que Deus fez conosco, meus irmãos? Cristo foi ferido e partido em nosso meio. Cristo foi rasgado em nosso lugar. Ele recebeu a mão da ira de um Deus de justiça. Aquela cruz não apenas apontava para um homem sendo ferido, para mãos cravadas na cruz, não apontava apenas para um homem sendo chicoteado por outros homens perversos, apontava para um homem, debaixo da ira de um Deus de justiça. Foi a própria mão que o esmagou naquela cruz naquele dia, foi a própria mão de Deus que o colocou debaixo de toda a justiça, e o inferno eterno foi vivenciado por Cristo naquela cruz. Sabe para quê, queridos? Para que você e eu, homens e mulheres, incapazes de cumprir a nossa parte no pacto, fôssemos mantidos outra vez nessa aliança por esse Deus. É por isso que nós somos infiéis, mantidos na aliança por um Deus fiel. Eu lembro de um reverendo, talvez conhecido de alguns irmãos mais velhos, reverendo Francisco Leonardo, sogro do reverendo Augusto Nicodemos, esse aí eu sei que vocês conhecem. Eu fiz seminário em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, do qual o reverendo Francisco, que ainda vive com seus 97 anos, um holandês que viveu quase todo o tempo no Brasil como missionário. Muitos dos meus pastores foram homens de Deus influenciados por esse servo do Senhor. E ele sempre, queridos, com sotaque bem holandês, dizia para os seus alunos no seminário, dizendo: depois de colocar teu nome na prova, irmão, coloca teu apelido. E teu apelido é Pistós, é fiel. Coloca que você foi fiel. E os irmãos mais velhos, inclusive o próprio reverendo Augusto, se lembra que depois de fazer a prova, ele olhava para um dos alunos e perguntava: irmão, você foi fiel? E o rapaz, desconcertado, dizia: sim, pastor, eu fui fiel. E ele olhava para o irmão e repreendia claramente: não, irmão, você não foi fiel. Deus te fez fiel. Essa é a nossa condição na aliança, meus queridos. Nós não somos fiéis. Nós somos infiéis todos os dias. Nós quebramos o pacto a toda hora. Apesar de querer viver em santidade, o nosso coração, mesmo como crentes, desobedece e quebra essa aliança com o Senhor. Mas sabe o que é que Deus faz conosco? Nos mantém na sua aliança, não por nós, mas pela fidelidade dEle. Não é a nossa mão que sustenta a mão do Senhor, queridos. Se fosse assim, outrora já teríamos soltado essa mão. É a mão da graça de Deus que nos sustenta pela sua fidelidade. E se Ele é fiel, Ele vai cumprir e sustentar-nos até o fim. Olhe para o seu próprio coração, olhe para quem você é. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo: há tanto tempo eu já poderia ter abandonado o Senhor pelas minhas próprias fraquezas e pecados. Mas é a fidelidade dEle que nos sustenta todos e todos os dias, meus irmãos. E é isso que Cristo vem cumprir. Esse texto aponta para a obra de Cristo em consumação em toda a história. Você pode me perguntar: mas onde está a promessa feita à nação do norte? Onde está o reino do norte restaurado? Se você olha para a nação de Judá, os judeus, depois do exílio da Babilônia, voltaram. Eles construíram um templo, eles cultuaram o Senhor, mas essas 10 nações aqui, essas 10 tribos aqui de Oséias capítulo 2, elas nunca voltaram. Elas nunca foram plantadas outra vez na terra. Não há um cumprimento aos olhos humanos até hoje. É aí que nós olhamos para o modo como toda a teologia e toda a Bíblia nos mostra. Lembra de hoje de manhã, lá em 1 Pedro, quando ele fala: vós que não eres povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala: vós que não eres povo, citando esse mesmo texto, o final do verso 23 do capítulo 2, não há uma nação não há uma nação judaica ali, mas há uma nação gentílica. A todos os povos da terra, compostos de judeus e gentios, a você e eu, que pela rejeição de Israel,
que por Israel ter deixado a aliança com o Senhor, como propósito eterno, já era tarefa do Senhor desde a eternidade, meus irmãos, incluir todos os povos, todos aqueles que nem procuravam pelo Senhor. Você e eu que estamos aqui nessa noite, incluídos nessa mesma aliança com esse Deus de graça, misericórdia e amor. Por que você e eu podemos ter salvação nessa noite, queridos? Porque nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. Porque você que já iria descumprir a aliança, e Deus já sabia que você iria quebrar o pacto inúmeras vezes, Ele deu a oportunidade de você ser feito povo desse Deus verdadeiramente. E esse texto cumpre-se ainda mais em Cristo. Lembra que eu falei há pouco do Senhor restaurando a nação através de uma restauração com as bestas feras do campo, com as aves dos céus, com os répteis da criação? Onde está o cumprimento disso na nação de Israel, na Palestina? Não há, irmãos. Mas há no futuro em Cristo. Quando a criação que geme, quando a criação que suporta angústias até agora, sobre as mãos do verdadeiro descendente de Davi, o Filho de Deus, todas as coisas serão restauradas em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas sabe qual é a maior glória disso? Não é ter apenas uma criação restaurada, meus irmãos. É que você e eu seremos restaurados e curados das nossas infidelidades. Naquele dia não mais nos lembraremos do nome dos nossos Baals. Não mais nos lembraremos dos ídolos do nosso próprio coração. Não haverá mais lembranças deles. Só haverá lembrança do Senhor como Deus verdadeiro da nossa vida. Você como crente pode almejar as grandes glórias que o céu nos traz, queridos. Você talvez possa almejar as ruas de ouro, almejar a glória que aos olhos humanos possam ser atrativos no céu, na presença de Deus. Nada disso pode ser mais atrativo ao crente do que o fato de um dia não precisar mais pecar contra o Senhor, ser infiel a esse Deus, adorá-lo em fidelidade pelos séculos dos séculos. Naquele dia nós seremos dele, e ele será nosso uma vez por todas. Ele será o nosso Senhor. Meus irmãos, é isso que nós precisamos almejar. É por isso que eu quero trazer algumas aplicações finais para a sua alma. Primeiro eu quero falar a você que nessa noite tem buscado satisfação para o seu coração, assim como o de Israel em outros lugares. Você que talvez diz, não, eu tenho apenas um Deus como meu Senhor, mas que na prática é outra coisa. Você que busca prazer para a sua alma, satisfação, alegria para o seu coração em coisas passageiras, coisas até lícitas. Você que está num turbilhão de emoções, buscando para a sua alma algum tipo de sensação e prazer que possa trazer algum tipo de conforto para a sua alma inquieta. Sua alma desesperada por prazer, sua alma hedonista que busca em prazeres do mundo satisfação para o seu próprio coração. Você que está rodando esse mundo, procurando paz, prazer, procurando nesse mundo algum tipo de direção para a sua própria alma ou propósito. Você que busca em coisas simples, mas coisas que parecem ser inofensivas, a paz para o seu coração. Você que busca talvez passar um feed do celular ou de uma TV o tempo inteiro, buscando algum tipo de notícia que traga solução para a sua alma. Você que talvez está aqui nessa noite buscando em seu trabalho algum tipo de solução para um dia ter uma vida confortável nesse mundo, qualquer tipo de coisa que produza algum tipo de segurança. Você que busca prazer, querido, nesse mundo, entenda um princípio. Se o seu prazer não está no Senhor, você passará a eternidade procurando prazer em outras coisas. É só nele o nosso deleite. Como disse John Piper, grande pregador da igreja, você só glorifica a Deus quando você é satisfeito nele. É o prazer na glória de Deus que nos traz satisfação. Assim como Israel aqui buscava em outros senhores. Se você está nessa noite assim, eu sinto dizer que sua alma continuará angustiada. Até o dia em que você encontrar Cristo, o tesouro de maior valor, a pérola preciosa, o nosso deleite, o prazer sincero dos nossos corações. Se você encontrar nele o seu tesouro, se Cristo for tudo que você precisa, a sua alma terá prazer e satisfação genuínos, queridos. A sua alma terá tudo o que é necessário nesse mundo, é Cristo e nada mais que nos basta. Mas eu quero falar também em segundo lugar para você. Você que está sentindo que está debaixo da severa mão de Deus. Você que pecou contra o Senhor e tem vivido em pecado, e você sabe que a mão do Senhor tem pesado sobre você dia e noite. Que assim como Davi, você está em sequidão, com o coração seco e atribulado.
A disciplina do Senhor sobre os seus filhos não é para deixar você caído, querido. É para que você olhe e veja que nele há melhor alegria do que em qualquer outra coisa que você tenha buscado. É para que você se volte ao Senhor. E se você está prostrado porque a mão do Senhor prostrou a sua alma, é para que você se arrependa nessa noite. Para que você abandone o seu pecado, que você abandone toda prática pecaminosa e maligna e volte para o Senhor, cuja mão está estendida e é bom em perdoar. E Ele está disposto a restaurar o seu próprio coração na presença dEle nessa noite, a reerguê-lo, a levantar a sua alma numa nova vida de esperança e graça. É a mão de Deus que está estendida, essa mesma mão que está pesando sobre o seu coração de pecados. Se você arrepende-se diante dEle, ela pode se estender em graça e misericórdia. Mas eu quero falar, querido, em terceiro lugar, para alguns que estão aqui nesta noite. Talvez em tribulação de almas, porque você tem buscado fidelidade, e você não tem conseguido, você pensa que é a sua fidelidade que garante a sua salvação, que é a sua justiça, que é ser um bom homem, uma boa mulher e buscar uma vida religiosa totalmente disposta a agradar a Deus, para que você possa receber o favor e a bênção do Senhor. Lembra da história do reverendo Francisco, queridos? É Ele que te faz fiel. Aprenda a descansar na fidelidade de Deus. Aprenda a descansar que é Ele que nos sustenta com a sua fidelidade. E abrir mão das suas próprias justiças. Você precisa abrir mão da sua própria busca de agradar a Deus e ter uma vida justa. E descansar no Deus que, apesar das suas falhas e fraquezas, é poderoso para levar você à graça e misericórdia até o dia final. Descanse nisso. Renda-se a Cristo imediatamente, olhe para a cruz, olhe para aquele que já submeteu a toda a ira dessa aliança. Ele é poderoso para manter o seu coração nele. Mas eu quero falar em um quarto e último lugar para um último grupo de cristãos aqui nessa noite. Você que olha para o mal desse mundo, para a maldade desse mundo, você que olha para a maldade do seu próprio coração, e você não sabe mais o que fazer, você não tem mais forças para lutar contra as suas próprias fraquezas. Sabe o que você precisa fazer, querido? Esperar e ansiar o dia que você será curado delas uma vez por todas. Orar para que o Senhor venha e resgate a sua alma desse mundo de pecado e imundície. Orar para que o Senhor venha para nos resgatar desse exílio no qual nós vivemos. E que o seu coração como crente deseje esse dia como o dia mais precioso da sua alma. Mais do que o dia do seu casamento. Mais do que o dia em que você tomou posse de algum cargo, mais do que qualquer coisa que você desejou nesse mundo, que a sua alegria seja esperar o dia de Cristo e descansar nele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você que não suporta mais a sua própria infidelidade, falta pouco para que o Senhor venha e nos resgate de nós mesmos. Falta pouco para que esse casamento seja completado uma vez por todas. E nós sejamos curados das nossas próprias fadigas. Há um belo poema chamado Canção de Oséias, que retrata um pouco daquilo que nós ouvimos aqui. Eu queria terminar para os irmãos recitando. É uma música, na verdade. E diz: eu te comprei, te amei, te acolhi, te dei um nome, um teto para dormir. Seus olhos procuraram ao redor, buscando outra vida, algo melhor. E o que farei para te alcançar e te trazer de volta ao lar? Por ti compus poesia e canção. Fechaste a porta, a trava, o coração. Por uma fresta eu te vi partir, sem nem olhar para trás, se despedir. E o que farei para te encontrar e te trazer de volta ao lar? Abandonada pela rua, eu te encontrei imunda, nua, mendigando o pão que já te dei. Eu cumpro a minha parte na aliança. Não existe mais distância. No deserto onde estavas nascerá um jardim, e a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Foi a própria graça que nos trouxe a primeira vez, queridos, que nos manterá fiéis ao Senhor até a nossa morte. É porque Ele cumpriu a nossa parte na aliança, que nós somos mantidos nele. Sei que você gosta talvez de Jane Austen,
de orgulho e preconceito, de razão e sensibilidade. Eu sei que você talvez se encante com os belos poemas, com os belos livros escritos de romance. Todos eles são extraordinários, eu sei. Mas eles são apenas fagulhas que querem fazer com que os homens vejam o amor e a verdadeira história de Deus com o seu povo, manifestando misericórdia apesar de nós. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, Deus. Te bendizemos pela tua graça. Te bendizemos, Senhor, porque tu és o Deus bondoso para conosco, o Deus que se manifesta, apesar das nossas fraquezas e infidelidades, como Deus que nos sustenta todos os dias, ó Deus. Nós seremos até o fim muitas vezes infiéis, Senhor, mas nós cremos que a tua mão é fiel para nos sustentar. Se existe alguém aqui hoje à noite ainda, que está longe dessa aliança com o Senhor, que se renda ao Salvador Jesus Cristo, que seja incluído nessa aliança, como parte do teu povo, para não receber, ó Deus, no final a ira desse Deus, mas a graça desse Deus, que nos estende a mão em misericórdia. Ó Deus, nos faz fiéis a Ti. Cura-nos, ó Deus, a cada dia da nossa infidelidade, e nos anima a esperar o dia que seremos curados uma vez por todas. É a nossa oração, em nome de Jesus.